Pois é, mais um resultado negativo do Real Madrid diante do Barcelona, e o Barcelona conquista sua 16ª taça da Supercopa da Espanha, e com isso também tivemos a queda de Xabi Alonso do comando do Real Madrid. Quer saber um pouco mais sobre como foi o jogo, qual foi a minha opinião em relação ao Barcelona e ao Real Madrid, e sobre a demissão do Xabi Alonso? Fica até o final do vídeo aqui, um vídeo mais curto hoje, prometo, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Fala galera do Penafute, eu sou o Gus. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu trago as notícias e dou minha opinião sobre o futebol nacional e internacional, que é o caso do vídeo de hoje, tá? Peço para você aí aquela moral, curte o vídeo, comenta, compartilha a sua opinião, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para sempre receber notificação de quando eu postar vídeo para vocês, que eu tô postando mais ou menos a cada 2 dias, tá? Quando dá, eu posto todos os dias. Quando não dá, um vídeo num dia, passa um dia, 2 no máximo, já posto o vídeo de novo e por aí vai, tá? Toda semana 3, 4, 5 vídeos pelo menos aí. 5 vídeos. 3, 4, muito pouco, mas 5 vídeos pelo menos eu posto pra vocês aí, tá? Por semana. Beleza? Muito obrigado pela moral, que você tem certeza que você se inscreveu no canal aí e curtiu o vídeo. Beleza? Vamos que vamos. Bom, começando aqui pela final da Supercopa da Espanha, que aconteceu no dia 11, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 12, pra postar provavelmente no dia 13 de janeiro. E tivemos aí no dia 11, como eu falei, lá na Arábia Saudita, né? Enfim, lá na Arábia Saudita, a final da Supercopa da Espanha entre Barcelona e Real Madrid, tá? Onde o Barcelona levou a melhor mais uma vez, né? Recentemente aí estamos tendo muitos confrontos entre Real Madrid e Barcelona, como sempre tem, né? Mas recentemente tá tendo muito mais vitórias do Barcelona do que do Real Madrid. O Barcelona vive momentos melhores, né? No confronto, e conquista a 16ª taça, né, da Supercopa da Espanha. O Real Madrid, que aí tem atualmente 13 títulos dessa Copa, né? Mais ou menos o resumo do jogo que eu vou fazer para vocês, tá? Não quero me estender muito. O Barcelona, num geral, tomou conta do jogo, tá? O Barcelona, no geral, foi melhor que o Real Madrid, mas o Barcelona vive uma dificuldade defensiva bem impactante, assim, né? Que embora o Barcelona sobre no ataque, nem digo que sobra tanto assim também, tá? Mas assim, embora o Barcelona tenha um ataque muito forte, marque gols, também sofre defensivamente, tipo um Vasco de Fernando Diniz, brincadeira, não tô querendo comparar um time com o outro, tá? Mas assim, defensivamente o Barcelona tem problemas, tá? Tanto que, como que foi o jogo, tá? No primeiro tempo, o Barcelona tomou, assim, como no jogo total, tomou conta e tal, mas falando aqui separadamente tempo a tempo, primeiro tempo o Barcelona teve mais de 75% de posse de bola sobre o Real Madrid, tá? Foi a estratégia realmente que o Xabi Alonso adotou pro jogo, que foi o quê? Se defender, né? Deixar a linha bem baixa, chamar o Barcelona pro seu campo, tentar se fechar o máximo possível e sair no contra-ataque, né? O Barcelona que o Real Madrid, aliás, que todo mundo sabe que vive também muitos problemas defensivos, né? Sem muitos dos seus zagueiros devido à lesão e tudo mais. E foi para jogo com o Asensio, que é um zagueiro como lateral direito, Tchouaméni, que é um volante na zaga, o Huijsen, né? Huijsen, acho que é assim que fala, o Huijsen, né? Como zagueiro, beleza, e o Carreiras. Então, assim, um zagueiro adaptado, né, que é o Tchouaméni, que é um volante, e o Asensio, que é um zagueiro adaptado na lateral direita, pro Valverde jogar um pouco mais à frente, né? Jogou com Rodrigo Camavinga, Bellingham e o Valverde como um ponta, vamos dizer assim, um ala pela direita, Vini Júnior e Gonzalo Garcia mais centralizados, tá? O Barcelona foi com uma equipe praticamente completa, mais ou menos, né? Com Fermín Lopes, De Jong, Pedri no meio de campo, com Garcia de zaga, Baldé e Koundé e tudo mais, e Yamal, Lewandowski e Rafinha, o ataque completo, né? O Real Madrid, que tinha o Mbappé no banco de reservas, voltando de uma lesão aí, né? Então não foi titular desse jogo, tá? Então o Real Madrid esperou mais o Barcelona e saiu no contra-ataque, embora tenha tido 76% de posse de bola do Barcelona contra 24% do Real Madrid, e 9 finalizações do Barcelona e 5 do Real Madrid no primeiro tempo. O Real Madrid teve grandes chances também no primeiro tempo, tá? Com o Vini Júnior principalmente, tá? Quem abriu o placar foi o Barcelona, com o Rafinha aos 36 minutos, tá? Porém, o Vinícius Júnior foi e empatou ainda no primeiro tempo, tá? Aos 47, acredito, do
do primeiro tempo com uma jogadaça do Vini Júnior, tá? Um baita de um gol do Vini, tá? E aí depois o Lewandowski empatou aos 49 e ainda no primeiro tempo, né? O Gonçalo Garcia foi e marcou o gol de empate de novo. O primeiro tempo acabou 2-2, uma loucura assim essa reta final do primeiro tempo, tá? Então foi um jogo muito lá e cá, mas com um domínio mais das ações do Barcelona e o Real Madrid mais reativo, né? E o Real Madrid que a gente sabe que tem o Valverde, que é uma ótima flecha aí pro Real Madrid, o Rodrigo também pela ponta de esquerda, no caso, né? Então o Rodrigo jogando numa função que ele gosta muito, que assim, sempre quis jogar, mas por conta inclusive do próprio Vini Júnior sempre jogando na esquerda, o Rodrigo sempre teve que jogar pela direita, ou centralizado agora, né, ainda mais com a lesão do Mbappé, conseguiu jogar na ponta esquerda, que é onde ele sempre mais gostou de jogar. Então o Real Madrid realmente tinha muita velocidade para sair, né? E conseguiu atacar bem o Barcelona, né? Então assim, pra gente ver que, embora o Real Madrid tenha seus problemas, tanto defensivos como também de criação, o Real Madrid conseguiu sim incomodar o Barcelona, tá? Não atuou o resultado tão apertado, embora a superioridade de ações e o bom ataque do Barcelona, o Real Madrid conseguiu incomodar muito o Real Madrid. É claro que a gente tem que lembrar que o Barcelona, na semifinal, goleou acho que por 5-0 o Bilbao, e o Real Madrid venceu apertado o Atlético de Madrid. Então você pode falar, o Real Madrid chegou com muito mais dificuldade, beleza, mas também teve um adversário mais forte na semifinal, que é o Atlético de Madrid, do que o Barcelona com o Atlético Bilbao, né? E assim, beleza, aí chegou lá no final, o Barcelona venceu apertado, beleza, mas é clássico, clássico é clássico, a gente tem que saber disso. Tudo bem que o Real Madrid, nas dificuldades que tinha, o Barcelona, com sua superioridade, ainda assim teve dificuldades com o Real Madrid, mas por quê? Porque clássico é clássico, né, gente? Então, assim, o resultado do jogo, depois no final do jogo, o Rafinha foi e sacramentou a vitória, tá? Mas assim, o que eu vejo dessa partida, tá? Embora clássico seja clássico, tá? Pra gente poder justificar esse placar apertado, eu acho que o Barcelona tem sim dificuldades, coisas para acertar, e o Real Madrid nem se fala, né? O Real Madrid com muita dificuldade na defesa, principalmente por conta de lesões, né? O Rudiger fora, o Alaba sempre fora também, né? O Arnold tava no banco, o Trent, deixa eu ver. O Rudiger tava no banco, tá? Nem entrou, mas também não tá muito legal. E o Carvajal também tava no banco de reservas, mas o Trent não, o Trent tá machucado, o Militão também tá machucado, né? O Brahim Dias tava fora, acho que por conta do campeonato africano lá que ele tá jogando. Muitos jogadores fora por lesão, né? Então, assim, muita dificuldade na defesa por conta de lesões, né? O Real Madrid, inclusive, tá tentando contratar um zagueiro aí pra essa sequência da temporada. E também muita dificuldade no meio campo, tá? O Real Madrid não tá com meio campo legal. O Xabi Alonso não tava conseguindo fazer o Real Madrid jogar bem no meio de campo, né? A gente sabe que tem o Bellingham aqui. Pô, olha o que é o Bellingham, né? E ele não tá conseguindo jogar, não tá conseguindo ser aquele Bellingham de 2 temporadas atrás, mais ou menos aí, com o Xabi Alonso. E o Camavinga, que é um jogador muito mais burocrático, né? Que ele é um jogador mais motorzinho, que em questão de marcação, tá? Mas pra saída de jogo, criatividade não tem muito. Então, o Real Madrid não tem muito jogador. Inclusive é uma carência do Real Madrid, que o Real Madrid também tem buscado no mercado. Inclusive tinha muita especulação do Rodri vir pro Real Madrid, o Rice, o próprio Vitinha, que eu trouxe até no Futimovies aqui recentemente, que é esse jogador que pode dar mais qualidade na saída pro Real Madrid. Lá no início, né, o Xabi Alonso tentou muito usar isso no Arda Güler, né, mas com o tempo foi perdendo espaço também o Arda Güler, talvez um pouco pela idade, não ser aquele jogador ainda pronto para ser titular do Real Madrid. Foi perdendo esse espaço, então o Real Madrid não tá achando esse jogador, né, para ser esse cara que era mais ou menos o que o Xhaka era pro Xabi Alonso no Bayer Leverkusen, né? Então assim, o que eu vejo, né? Clássico é clássico, o placar foi apertado por conta disso, né? É final, né? Tudo pode acontecer, mas mostra também muito da dificuldade do Barcelona defensivamente que tem, né? Embora tenha conseguido fazer 3 gols, tem um ataque muito forte, né? Tem dificuldades defensivas e deu muitas oportunidades para o Real Madrid, ainda que com o Barcelona com mais ações e tudo mais, né? Então
tá aí, eu acho que o Barcelona precisa melhorar até esse equilíbrio, né, entre defesa e ataque, se ele quer conseguir mais coisas aí pro restante da temporada, Champions League e tudo mais. A gente vê muito disso nesse equilíbrio no Bayern de Munique, por exemplo. O Bayern de Munique eu acho que é um dos favoritaços para esse ano aí na Champions League, os demais campeonatos, tá? Um time muito completinho, tá? Bem equilibrado, defesa e ataque, um belo trabalho que tá fazendo o Kompany lá. Eu acho que é isso que falta um pouco do Barcelona, esse equilíbrio, tá? Entre defesa e ataque. O ataque tá bem, tá? Precisa melhorar também algumas coisas, mas tá bem no geral o ataque. Agora a defesa tá complicada. E com isso, não foi por conta disso, tá? Não foi por conta dessa derrota especificamente, mas Xabi Alonso foi demitido do Real Madrid, né? Xabi Alonso não é mais técnico. E agora quem está à frente do comando do Real Madrid é o Arbeloa, tá? Que estava no Real Madrid Castilha e agora sobe para ser o técnico efetivo do Real Madrid. Acredito que por pouco tempo. Acho que o Real Madrid vai buscar um técnico no mercado aí. Não tem nomes, né? Nomes aqui de técnicos que estejam sendo especulados no Real Madrid atualmente, tá? Mas tem um nome aqui que eu acho que seria legal, talvez, pro Real Madrid, tá? Um técnico experiente, tá? Vencedor também, que é o Unai Emery, tá? Que tá fazendo um belíssimo trabalho no Aston Villa, mas eu não acho que o Unai Emery vai largar o seu trabalho com o Aston Villa agora, tá? Pra assumir o Real Madrid. O que eu acho que pode acontecer, tá? Que é mais ou menos o que deve acontecer com o Manchester United, tá? Que é o quê? Continuar esse final de temporada, que a gente tá lá na Europa, né? É meio de temporada. Continuar até o final da temporada como técnico interino e no final trazer um técnico, né, realmente efetivo que continue por uma temporada ou mais aí no comando da equipe, tá? Mas enfim, quem tá agora aqui de imediato que vai treinar o Real Madrid é o Arbeloa, tá? E aí, em relação ao jogo ainda, tá? Que eu queria trazer para vocês é o quê? Pra muita gente aí que fala que o Brasil não tem uma safra boa de jogadores, tá? Tá aí, Supercopa da Espanha, final, Barcelona e Real Madrid, simplesmente um dos maiores clubes do mundo, decidido por um brasileiro, Rafinha. E no outro lado também do Real Madrid tivemos um belíssimo gol, tá? Driblando com o D, driblando com o Barsi, que também é uma bela joia do Barcelona aí, um espanhol com o Barsi, tá? Fez fila e fez um golaço, o Vinícius Júnior em cima do Real Madrid, embora a sua má fase, sua péssima fase, inclusive no Real Madrid. Então tivemos aí gol do Vinícius Júnior pelo Real Madrid, um golaço, e 2 gols do Rafinha, o primeiro que abriu o placar e o último para consagrar a vitória. O Rafinha, que é considerado aí para muitos aí o melhor jogador do Barcelona atualmente, embora tenhamos o Yamal aí no Barcelona, o Rafinha é considerado por muitos o principal jogador desse Barcelona, tá? O principal, talvez pela idade mais maduro do que o Yamal. O Yamal ainda, querendo ou não, por ser muito jovem, oscila demais, embora tenha mais, talvez, qualidade, ainda mais, né, que o Rafinha talvez seja um jogador melhor que o Rafinha, tenha mais recursos, né? Mas o Rafinha hoje parece um jogador um pouco mais completo, um pouco menos inconstante que o Yamal, tá? E para muitos é considerado o principal jogador do Barcelona atualmente, tá? E aí fica o questionamento para vocês, tá, galera? Que inclusive eu devo fazer um short sobre isso para poder postar. Que é assim, o Vinícius Júnior, embora tirando o gol que ele fez hoje, tá? Que foi um golaço de fato, mas assim, será que ele merece mesmo continuar sendo titular absoluto da seleção brasileira? Fica o questionamento, tá? Comenta nos comentários aí qual é a sua opinião sobre isso, tá? Porque atualmente o que a gente tem? O Estevão brilhando muito com a camisa da seleção, chegou, não sentiu a camisa, tá jogando muita bola, e eu não lembro agora os números de cabeça, tá? Mas assim, daqui a pouco ele tá quase chegando no Vinícius Júnior em número de gols e com muito menos jogos que o Vinícius Júnior pela seleção, tá? E o Rafinha, tanto no Barcelona a gente vê que tá fazendo mais diferença do que o Vini, já umas 2 temporadas pelo menos aí que ele vem jogando aí mais do que o Vini, né? Na seleção a gente vê que o Rafinha também geralmente puxa mais a responsabilidade do que o Vini, tá? Eu hoje não vejo uma seleção brasileira sem o Rafinha como titular, mas eu vejo sem o Vinícius Júnior, tá? Inclusive eu tenho dificuldade de ver uma seleção sem o Rodrigo também, tá? Porque o Rodrigo na seleção brasileira, ele é aquilo, até mesmo no Real Madrid, ele tem muito disso, de às vezes ele não ser o principal jogador, mas sempre que é preciso, né, sempre que tem jogo decisivo, ele aparece, tá? Embora também no jogo de
de domingo ele não tenha feito gol, tá? Mas geralmente ele é um jogador que aparece em momentos decisivos, né? E na seleção brasileira também ele costuma ser assim, tá? Então eu não vejo hoje uma seleção brasileira sem o Rodrigo, não vejo sem o Rafinha, mas eu vejo sem o Vinícius Júnior, porque pra mim o Vinícius Júnior na seleção brasileira não fez ainda por merecer ser titular, tá? Ser esse cara intocável na seleção, mas eu não acho que isso vai acontecer dele ir pro banco, porque temos Ancelotti na seleção brasileira atualmente, que é um cara que treinou o Vinícius Júnior no Real Madrid, tá? E sempre gostou muito do Vinícius Júnior, e a gente sabe que, querendo ou não, foi com o Ancelotti que o Vinícius Júnior teve os seus melhores momentos. Não pode ser que na seleção o Vinícius Júnior ainda possa evoluir nas mãos do Ancelotti e virar um jogador mais importante do que o Vinícius Júnior foi até o momento, que para mim não foi importante em nada, para a seleção brasileira, tá, especificamente. Mas enfim, tá, mais uma vitória do Barcelona em cima do Real Madrid em mais um jogo, tá? O Barcelona, que inclusive empatou em número de vitórias com o Real Madrid no geral, né, no retrospecto histórico dos clássicos, do El Clássico, né, são 106 vitórias do Barcelona, 106 vitórias do Real Madrid e 52 empates em 264 confrontos, tá? Num total de 883 gols marcados, 444 do Barcelona, 439 do Real Madrid. Então o Barcelona passou o número de gols aí do Real Madrid e empatou em número de vitórias, tá? No retrospecto recente, a gente sabe que tem muito mais vitórias do Barcelona do que o Real Madrid, inclusive, tá? Em El Clássico aí, o Real Madrid vem sofrendo com o Barcelona, tá? Mas é isso, tá? Essa é minha visão sobre o jogo, tá? O Barcelona foi melhor, mas ainda assim, embora tenha sido melhor no geral, ofereceu muitas chances para o Real Madrid, então tem muitos problemas defensivos para arrumar o Barcelona para esse restante de temporada, e o Real Madrid no geral, né? No geral, na verdade não, defesa e meio de campo, precisa de um jogador mais criativo no meio de campo, e precisa de um zagueiro aí para titularidade, né, devido a esses problemas com lesão que vem sofrendo o Real Madrid, tá? E agora, isso, né? O Xabi Alonso saiu, não conseguiu implantar o que ele. Um dado que eu vou trazer pra vocês aqui. Não conseguiu implantar o seu esquema de jogo lá que teve lá no Bayer Leverkusen no Real Madrid. E ele foi demitido por aproveitamento? Não foi, tá? Ele foi demitido por não convencer, tá? Por quê? Xabi Alonso no Real Madrid, 34 jogos, 24 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Aproveitamento de 74,51%. Pô, é um baita de aproveitamento, tá? É um baita de aproveitamento. Só que no Real Madrid não é qualquer coisa, não é assim, não é querendo desmerecer as equipes, mas não é a mesma coisa do técnico no Corinthians, do Corinthians de hoje em dia, né? Até no São Paulo de hoje, tal, que tem ali 50 e poucos, 60 e poucos por cento de aproveitamento e consegue ainda se manter no cargo, talvez, né? Consegue, às vezes, conseguir um título ali, colar. No Real Madrid, você não convencer, você não conseguir vencer títulos, é motivo de demissão. Porque no Real Madrid você tem os melhores jogadores. No Real Madrid você não entra no Real Madrid para você ser segundo, terceiro colocado e não ganhar nada no ano. Você entra no Real Madrid para você tentar ganhar tudo, né? Então se você, mesmo que tenha vitórias ali, você não consegue convencer e não consegue mostrar que você tem capacidade de ser campeão, não é suficiente pro Real Madrid, e o Xabi Alonso não demonstrava isso, né? A gente via que tinha muitas dificuldades, tinha também muitas desavenças com o elenco, né? O próprio Vinícius Júnior, que a gente sabe e tudo mais, e com isso ficou muito desgastante a relação, né? Então foi por conta disso, né? Relação entre Xabi Alonso e jogadores, não consegui colocar em campo o que o Xabi Alonso queria, que foi o que ele colocou lá no Bayer Leverkusen, e não consegui convencer muito bem, né, com o seu esquema de jogo e convencer que seria possível vencer algum campeonato, né? O Real Madrid também, que já não é líder mais da La Liga atualmente, né? Deixa eu pegar aqui a tabela da La Liga. Classificação. Ele é o segundo colocado, com 4 pontos atrás do Barcelona, né? Então, assim, talvez seja uma mudança para quê? Bom, estamos 4 pontos atrás ainda, vamos tentar mudar agora para ver se a gente consegue melhorar o desempenho, né? E buscar o Barcelona na classificação. Mas é aquilo, em questão de números, não são números ruins, né? Enfim, realmente é coisas de bastidores, né? Desavença com jogadores, não consegue se entender muito bem com o elenco. Foi isso que
concretizou a demissão do Xabi Alonso, tá? Diz aí o que vocês acham sobre a atuação do Vinícius Júnior, a atuação do Rafinha, sobre a questão do Vinícius Júnior na seleção brasileira e sobre a demissão do Xabi Alonso. Foi merecida a demissão? Acho que devia ter tido mais tempo? Eu acho que poderia ter dado até o final do ano, tá? Pro Xabi Alonso, a gente também sabe que teve, como eu falei, né, problemas, enfim, mas eu acho que mesmo que fosse até o final do ano, eu acho que não continuaria, mas pelo menos eu daria até o final do ano para ele finalizar a temporada aí e ter como falar que teve tempo hábil para poder trabalhar e tentar alguma coisa. Enfim, deixei sua opinião, agradeço a todo mundo que ficou até o final do vídeo aí, peço de novo aí, dá aquela moral para mim aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curta o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos também, se vocês estão gostando aí. É isso, até a próxima, muito obrigado a todos, valeu!